Olá, bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de todas as áreas. Aqui você vai ficar por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica associada à experiência do IMIP e da FPS para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Então, mais uma vez, é um prazer enorme ter vocês aqui acompanhando esse momento de disrupção, onde a gente tem essa oportunidade, através dessa plataforma, de estar entregando novidades relacionadas à inovação em educação e inovação em assistência. E hoje a gente tem um assunto extremamente inovador. E para isso, vamos ter duas pessoas também extremamente inovadoras. A gente vai apresentar o bate-papo de hoje com Larissa Viana, que está aqui ao meu lado. Larissa é nutricionista, pediatra, que é diretora multiprofissional do IMIP. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo. Super feliz de estar aqui hoje. Então, é um prazer ter você aqui já trazendo, e a gente espera usufruir bastante dessa tua experiência, de trazer essa transformação, né, da multiprofissionalidade, pelo menos na organização estrutural, no organograma de uma grande instituição como é o IMIP. A gente vai ter muito pano para manga para conversar sobre isso. E a gente também vai ter aqui uma forte presença da academia, uma forte presença da Faculdade Pernambucana de Saúde, através da Reneide Muniz. A doutora Reneide, ela é enfermeira, doutora em saúde materno-infantil, e ela é a coordenadora do Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional, CAAS, e que já o nome, né, já nos causa várias interrogações, Reneide, para que você possa também nos explicar o que é esse CAAS, o que é que o CAAS traz dentro da visão da multiprofissionalidade, né? E onde nós estamos, acho que o mais importante que a gente possa começar, onde é que a gente está, do ponto de vista dessa visão multiprofissional, onde a gente gostaria de estar e onde é que a gente vai estar. Tenho certeza que onde é que a gente vai estar enquanto instituição de assistência e de ensino. E para começar, para a gente aquecer, eu queria até te conhecer um pouco mais, Geneide, sabia? Isso é uma verdade. Eu quero dizer que é uma verdade, não é porque a gente está aqui ao vivo, não. Ao vivo estamos, né? Mas estamos gravando para um momento posterior, e que eu acho que isso pode ir para o ar também, tá? Mas eu queria te conhecer um pouco mais, até para justificar como é que você veio bater aqui numa mesa do IMIP Educa Cast comigo e com Larissa. Então me fala um pouquinho da tua trajetória, Reneide. Eu sou enfermeira, né? Como vocês já sabem, sou enfermeira. Sou docente da enfermagem aqui na faculdade e docente da pós-graduação, do mestrado em ensino para a área de saúde. A minha trajetória é longa, né? A gente tem tempo. Até por conta da minha idade, ela já é um bocadinho jovem, um bocadinho longa. Mas eu iniciei minha carreira profissional como gestora da área de saúde, fui secretária de saúde de Itapsuma, de Olinda, adjunta, e de Camaragibe, secretária. Fui assessora do ministro Humberto Costa no Ministério, fui secretária executiva de regulação do Estado, ou seja, eu tenho uma trajetória pela gestão de saúde nas três esferas de governo: município, Estado e Ministério. E aí, depois que eu saí do Ministério, eu disse, chega da gestão de saúde e agora eu vou entrar na academia. Que doutor Antônio Carlos Figueira, ele é o protagonista dessa história. E aí me chamou para eu ir para o IMIP para criar a Escola Politécnica de Saúde, que fui eu que criei lá no IMIP. E para a faculdade, que estava mais ou menos, eu vim para cá em 2007, saí do Ministério e vim direto para a faculdade. E desde então estou aqui na faculdade. Já sou docente e agora estou nesse centro de atenção e aprendizagem interprofissional em saúde, com muito orgulho, muita tesão e muita paixão pelo que está sendo feito. E acho que o IMIP tem um potencial imenso e a gente vai destrinchar aqui. Tá vendo, Larissa? A gente estava na frente de uma pessoa com uma vivência administrativa política tão rica que eu tenho certeza que vai muito até... Já vou deixar uma pergunta guardada.
Se a gente já tivesse uma visão interprofissional, enquanto você for gestora, Sim, o que é que não teria? Vou chegar para você já essa pergunta, o que é que não teria? Já vai pensando na resposta. sim. O que é que não teria sido de melhor a sua entrega, né, num ambiente mais azeitado entre as funções? Uhum. Mas antes da gente chegar na esfera municipal, estadual e até federal, eu acho que a gente fala um pouquinho da instituição, Larissa. Me fala um pouquinho desse teu papel, que é um papel dentro dos organogramas que a gente conhece de estudos de saúde, ainda inovador. Nem todas as instituições têm essa visão. Perfeito. Por que existe a diretoria multiprofissional e por que você é a diretora multiprofissional do IMIP? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que a primeira é mais fácil, falando sobre a importância da função. De fato, eu acredito que qualquer gestão que não contemple, que não dê o devido valor às demais categorias profissionais, como era assim intitulado, né? Assim, a gente ainda se depara com outros profissionais de saúde, demais profissionais de saúde, e eu acho que isso diminui um pouco a importância de cada um destes profissionais que tem, sim, seu protagonismo. Eu acredito que o nutricionista, o cirurgião dentista, o assistente social, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, tem um papel indispensável no atendimento ao paciente. O olhar para o paciente de uma forma integral, que contemple todas essas áreas, e a gente saber que o desfecho daquele internamento, daquele atendimento ambulatorial, ele vai ser outro quando a gente conseguir integrar todos esses desde o primeiro momento. Eu digo que o IMIP retomou essa diretoria um pouco mais de um ano atrás, quando eu fui contemplada com essa honra de fazer parte dessa gestão. Eu já era profissional do IMIP há 16 anos, com muita honra, nutricionista na ponta, trabalhando numa enfermaria de pediatria, que eu sempre gostei, é a minha vocação, eu sei que é o que eu gosto muito de fazer também, nunca vou deixar de ser. E eu sentia essa inquietação, eu acho que foi essa inquietação da ponta que chegou aos ouvidos da gestão, de dizer, olha, aquela nutricionista, ela é arengueira, ela diz que a gente tem que estar junto, e a gente tem que estar junto. Então, lá na ponta, a gente já promovia essas discussões interprofissionais, multiprofissionais, ou o termo que Neide vai nos ensinar hoje. E eu digo assim que eu acho que foi essa inquietação que fez com que eu tivesse onde eu estou hoje. Assim, eu tenho muita honra de estar onde eu estou. Assim, eu não consigo descrever em palavras o quanto eu sou honrada de poder representar esta equipe, que não são outros profissionais, que são profissionais protagonistas. E eu digo assim que o IMIP hoje já tem... É importante a gente valorizar, olhar para trás e saber que a gente já tem muitos atendimentos inter, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais à frente, que já estão consolidados na instituição, mas eu acho que a gente tem um grande desafio, que é capilarizar isso, assim, chegar até a ponta, chegar naquele profissional ali da enfermaria que ainda não se vê no papel de protagonismo que ele merece ter. Então, eu acho que é por aí. Eu posso fazer uma pergunta também, né? Por favor. Eu queria... Desde que não me pergunte o que eu não sei. Não, mas aí eu queria entender melhor o funcionamento dessa diretoria, até para poder eu me situar melhor nas minhas respostas. Ótimo, ótimo. Eu sou responsável hoje pelas equipes de nutrição, fono, físio, TO, serviço social, psicologia, odontologia, e tem ligado a mim também dois complexos que são bem multiprofissionais, que é o centro de reabilitação, sim, que é, na sua essência, um atendimento interprofissional desde a porta. O paciente que chega, ele já é acolhido por uma equipe que contempla todos esses profissionais, inclusive os médicos, enfermeiros, que são responsáveis, são de outras diretorias, mas que estão ali naquele complexo. Então, o Centro de Reabilitação, o CADEF também, que é o Sim. Centro de Defeitos da Face. Então, são esses núcleos todos que estão ligados à minha diretoria e que eu tenho um papel de levá-los em todos os ambientes de decisão institucional e de defendê-los, que eu sou bem assim, e dar essa articulação na gestão dessas áreas. Entendi. A diretoria, eu não sei como é o organograma, a diretoria ou
a coordenação de medicina não é ligada a você? Não, Tem uma somos coordenação. 3 diretorias ligadas à Superintendência de Atenção à Saúde. Então, existe a Superintendente de Atenção à Saúde, que é a doutora Adriana Scavuzzi, e a ela estão ligadas 3 diretorias. A minha, Multi, a diretoria médica, que é por Flávia Anchieli, que está de licença. Atualmente estamos com Daniele Batista fazendo essa função, e a diretoria de enfermagem, que é Gisele Pereira. Então, a gente tem 3 estruturas de diretoras ligadas a essa gestão da E a superintendência. multiprofissional. A multi, que sou eu, nós 3. Entendi. Aparentemente não, na prática, né, no mesmo patamar. Perfeito, isso. Então, eu acho que eu poderia complementar. E eu tive a oportunidade, enquanto gestor que fui de unidade pequena, né, mas que trouxe isso no seu organograma de forma particularmente inovadora, original, a gente tinha essa dificuldade, sabe, de fazer sentir-se representado perante a autogestão o profissional não médico e não de enfermagem. Perfeito. Porque a figura da coordenação de enfermagem, que muitas vezes era chamada de coordenação, mas na prática assumiu uma função diretiva, ela acabava abarcando, e até por um tropismo natural da sua formação de base por ser enfermeira, acabava mais identificada com as queixas e receios da enfermagem, e existia uma certa orfandade posta das categorias de não enfermagem. E perante a necessidade já muito bem colocada de que outras categorias profissionais também sintam-se representadas na autogestão, para que minimamente os seus anseios e a sua importância seja vista sem tanto anteparos, né? Eu tenho um bocado de dúvida ainda para tirar com você, mas eu queria aproveitar a figura da doutora Reneide, porque eu já falei multi, Larissa já falou inter. Eu, há um tempo atrás, eu fui orientado, ao invés de fundar uma diretoria multi ou interprofissional, tinha que ser transprofissional. Aí, quando eu fui ler, eu falei, gente, a gente está muito longe disso, né, de fazer uma diretoria trans. Me explica um pouquinho, até para os nossos ouvintes que estão também nos acompanhando, quais são os conceitos por trás dessas definições? Multiprofissional, interprofissional e, aparentemente, esse nirvana que é o transprofissional. Certo. Se a gente for colocar entre multi e interprofissional, a gente está falando de profissional, a gente está falando da prática profissional, certo? Quando a gente fala de multidisciplinar e ou transdisciplinar, quando a gente vai falar de transdisciplinar, multidisciplinar, a gente está falando das disciplinas, do arcabouço teórico que sustenta aquela formação. Transdisciplinar, ele exige uma integração entre as disciplinas para se formar, teoricamente, uma nova disciplina. Entendi. Se a gente está falando de transprofissional, a gente está falando de um profissional diferente de todos os que existem atualmente. Era uma integração entre esses profissionais e a criação de uma profissão que tivesse a articulação, a integração e a complementariedade de todos os profissionais. A gente não tem esse profissional. Independente da graduação que venha. Exatamente. A gente tem as residências que nós chamamos de residências multiprofissionais. São multiprofissionais. Onde a gente tem entradas de graduandos de áreas diferentes. Eu posso ter naquela residência odontólogos, eu posso ter enfermeiras, eu posso ter fisioterapeutas, mas eles conseguem ter uma pós-graduação em formato de residência que ela é uniforme. Sim. Então, a gente poderia estar mais próximo da transdisciplinaridade, não? Não, porque aí a residência transdisciplinar, ela formaria um profissional independente da sua categoria. E ainda não existe essa formação e nem existe esse arcabouço ainda teórico para formar esse profissional diferente de todas as categorias que a gente tem atualmente. Bem, por ignorância eu não vou morrer, porque o que eu não sei eu pergunto. Mas quando eu formo um residente multi Sim. e dou a ele, através de uma residência multiprofissional, e dou a ele uma composição de habilidades que foram construídas sob disciplinas de vários, que vêm originalmente de vários pontos de graduação. A gente não está criando, independente dele não ser um graduando, mas um pós-graduando transdisciplinar, não? Não.
Vai começar, inclusive, dizendo que a residência multi, ela já deveria ser transformada. O primeiro passo é você transformar a residência multi em residência inter. Aí a lógica de formação. Mas não é só mudar o nome, não? Não, senhor. É toda uma formação, é uma incorporação de competências específicas desse campo de saber que é interprofissional. E aí você ainda está mesmo ele se formando multiprofissional, ele vai atuar ainda na sua área. Sim. Com alguns elementos de outras profissões, mas o próprio programa de residência, ele ainda não viabiliza que esse profissional ele saia com outras competências que não apenas é da sua profissão. Aí precisa dar um salto na residência para se tornar multiprofissional. Mas tanto na residência... Interprofissional. Tanto na residência, mas também perante aos conselhos de classe. Sim. Porque a gente sabe quais são as dificuldades também, Larissa, quando a gente oferece uma pós-graduação, mas aquele graduando, por exemplo, em odontologia ou, por exemplo, em nutrição, ele adquiriu aquela pós-graduação, lato sensu e modelo de residência. Ele vai atrás do seu conselho para poder certificar a sua especialização. Alguns conselhos têm dificuldade até de aceitar a especialização. Exatamente. Mesmo com a carga horária brutal, que é uma carga horária de residência. Então, muitas é uma vezes discussão... maior, desculpa. Não, por favor. Muitas vezes, inclusive, uma carga horária maior do que a carga horária da Opa. graduação. Opa. Muito. E aí eu ainda vou complementar essa dúvida, Rineide, assim, mesmo quando a gente permite, assim, dentro do programa, a gente faz com que um profissional, por exemplo, um cirurgião dentista, ele está ali acompanhando no dia a dia, além da carga horária teórica que antecede, que é enorme, mas no dia a dia, participando de atendimentos interdisciplinares, acompanhando o atendimento efetivamente de outras áreas. A gente não pode dizer que ele tem aquele plus. Você disse a palavra correta, acompanhando. Perfeito. Ele não acompanha. Quando você tem uma equipe interprofissional, não é acompanhamento que se faz. Ele faz um atendimento real e interprofissional. Cada um complementa. Os profissionais, eles têm interesse, inclusive, da interação, de auxiliar um ao outro. Perfeito. Aí é completamente diferente. Perfeito. Não é um acompanhamento, não é um auxílio, mas é uma interação. E tem que ter a intencionalidade de você realizar complementando e sendo complementado pelas outras profissões. Perfeito. Aí tem algumas características que são bem específicas nesse desenvolvimento do trabalho. Se você pega a residência, como vocês estavam falando, a residência tem toda essa multiplicidade de campos de saber, porque são várias categorias. Mas, na hora que o residente vai para a prática, ele pode acompanhar, mas a prática não é a ação não é interprofissional. Entendi. Então, aí a gente precisa, em vários momentos, a questão da interprofissionalidade, ela tem que ser transversal a toda e qualquer ação que a gente for desenvolver com a prática, com os profissionais de saúde. Perfeito. Eu vou voltar já para a academia, Tá. porque esse assunto... Já estou com a outra pergunta aqui, que é de Pergunte. quebrar a cabeça. Mas antes eu vou voltar aqui para a assistência e para a gestão, sobre o foco da diretoria multidisciplinar, Lari. O que é que você acha que já mudou? Sim. Mas o que é que você acha que precisa mudar? Vamos passar o recado, então, para a gestão lá do IMIP, tá? Olho no olho. O que é que ainda precisa evoluir na gestão para que uma direção multiprofissional realmente entregue mais, e para que não seja simplesmente mais uma estrutura administrativa burocrática. Entendeu? A gente, na verdade, agora, todas aquelas caixinhas, ela continua nos mesmos lugares, sem ter atuações, pegando uma palavra que você usou, transversais entre elas, né? E que eu acho que, aparentemente, é um caminho para que você tenha agora um ponto de contato como uma diretoria sendo representativa junto à autogestão, mas para que você também promova. Me fala um pouquinho como é que você vê onde nós estamos, mas onde nós podemos chegar em relação à função da diretoria multiprofissional. Perfeito. Eu
Eu acho que a gente tem alguns avanços, mas eu gostaria de voltar àquela conversa de que a gente sabe que já existiam algumas coisas postas que não eram muitas vezes vistas, valorizadas. E falando nessa base, nessa complementariedade entre as profissões, aí eu acredito que a gente deva colocar um holofote com muito medo de errar e de deixar de falar de algumas áreas. Eu trouxe aqui algumas áreas que a gente já faz atendimentos. Talvez talvez Geneide diga para a gente, olha, avance. E eu acho que é nisso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Mas a gente já tem hoje, na saúde mental, tanto nos leitos integrais, assim chamados, leitos integrais, e os atendimentos ambulatoriais, de primeiro episódio psicótico, esses acompanhamentos, tanto na enfermaria quanto nos ambulatórios, eles são feitos por uma equipe composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, e que fazem um atendimento simultâneo, acolhendo, orientando e com esse objetivo de articular tanto o internamento como articular de volta para a rede. Esse paciente, depois da alta, vai para onde? Então, isso a gente tenta trabalhar. Isso é uma coisa que o serviço social do IMIP faz muito desde o momento que o paciente entrou. Então, e nesses acolhimentos. Aí, esses acolhimentos a gente faz na oncologia pediátrica, na nefrologia. São atendimentos em que, simultaneamente, profissionais de diferentes áreas, com diferentes competências, fazem o atendimento daquele paciente. Eu acredito que a gente ainda tenha muito, como eu disse, para evoluir e entender qual seria a melhor dinâmica para isso. Mas são trabalhos postos. No centro de efeitos da face, no centro de reabilitação, essa admissão para definir o plano terapêutico daquele paciente, ela é feito por todos os profissionais. Quando há uma fragilidade que a gente precise de um atendimento individualizado, principalmente no que diz respeito à psicologia, por exemplo, ou à vulnerabilidade social que é detectada pelo assistente social, isso obviamente vai ser feito à parte, porque eu acho que isso é uma angústia que muitos dos que estão ouvindo a gente possam, mas se o paciente não quiser ali, naquele ambiente com tantos profissionais, falar sobre uma fragilidade, ele vai ter um ambiente de acolhimento para falar sobre suas fragilidades, isso é importante. Mas a gente tem essas reuniões clínicas nos setores, também de uma forma interdisciplinar e tentando incluir o residente, o estudante que está ali acompanhando esse cenário de prática. A gente tem algumas triagens que também são feitas já postas com vários profissionais. Por exemplo, o paciente, o recém-nascido que nasceu e precisa fazer a frenectomia, ele é avaliado pela fono, pelo assistente social, pelo cirurgião dentista, para ver a necessidade. Existe uma competência, ele consegue mamar bem, a gente consegue avaliar isso e a gente vai fazer uma indicação mais assertiva com base nessa avaliação multi. Então, eu acho assim, respondendo sem querer me estender tanto, mas eu acredito que a gente hoje consegue dar um enfoque, um olhar bem cuidadoso e tentando empoderar essas áreas que já existem. E a gente já conseguiu trazer esse olhar para outras áreas, porque a gente entendeu que quando o paciente chegava e, por exemplo, precisava passar pelo nutricionista, pelo fonoaudiólogo, pelo fisioterapeuta, por exemplo, para fazer uma entrega de um aparelho auditivo ou realização de um implante coclear. Isso, quando a gente precisava fazer isso separadamente, a gente tomava vários momentos daquela vinda, que às vezes a gente sabe que a nossa realidade no IMIP é o paciente que precisa se deslocar, passar 8 horas viajando para isso. Então, a gente, com esse acolhimento inter em várias áreas, ou multi, em várias áreas, a gente conseguiu diminuir, otimizar, melhorar a qualidade do atendimento e a resolutividade, que eu acho que era isso que a gente precisava. Eu sei que a gente pode fazer isso em vários outros setores. Eu acho que esse é o meu grande desafio. Como a gente vive num ambiente realmente que a gente se vê como pares, assim, nós estamos juntos pensando as soluções, eu acredito que essa é uma meta ousada, mas é uma meta que a gente vai atingir, que é conseguir otimizar esse atendimento, melhorar a qualidade de vida desse paciente, otimizar recursos com esse tipo de atendimento, que eu acho que principalmente tem como objetivo o paciente. Posso fazer umas... Deve. Vê,
Eu fui usuária do centro de reabilitação. Minha filha, foi usuária do centro de reabilitação. É um atendimento excepcional, não tem uma queixa, só elogios. Maravilhosa, a equipe maravilhosa. E o primeiro atendimento, pelo que eu entendi, eu vou tirar como referência o centro de reabilitação, porque eu conheço. Perfeito. Né? Aí é o primeiro atendimento. Isso. Você pode até colocar como interprofissional, certo? Que é o acolhimento do usuário, certo? E quando você faz esse primeiro atendimento, o usuário está presente também. Isso. E quando é um usuário que tem vocalização, que tem condições de vocalizar todas as suas necessidades, legal. Ou o seu responsável, certo? E aí você faz isso no centro de reabilitação. Mas o segmento não é interprofissional. É multi. É multiprofissional. Ao fono, ao fisioterapeuta. Ao fisioterapeuta, ao neurologista, quando, do mesmo jeito como você colocou que a gente atende no IMIP, né, pacientes de longe, que vêm de madrugada, e eles vêm 3, 4 vezes para vários profissionais. O segmento, muito provavelmente, você teria condições de reduzir custos, Claro. reduzir o tempo do paciente e reduzir o tempo do profissional. E melhorar a eficiência, né? E a resolutividade do problema. Se você, quando fizesse esse primeiro atendimento, nesse plano terapêutico, você já identificasse quais seriam os próximos momentos que esse usuário viria e não viria para um único profissional. Já, porque eu fico imaginando rapidamente, que era o caso, fono e TO, por exemplo. Eu acho inconcebível você fazer fono e TO separado. Tem suas especificidades, claro, mas é uma complementariedade imensa. E aí você otimiza o usuário, a vinda do usuário. Melhor, já tem vários estudos demonstrando que a interprofissionalidade, ela reduz tempo, reduz custo, aumenta a resolutividade, reduz erros. Sim. Que a gente tem um bocado de erros na área de saúde e a gente reduz esses erros por conta dessa complementariedade. As outras áreas que você colocou, mas pelo que você colocou, eu acho que tem a mesma similaridade. É similar, né? Que é o primeiro atendimento, é o acolhimento. Perfeito. Aí qual é o salto? Que já tem um grande potencial. O salto agora é começar. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas aí você pode organizar alguns atendimentos para que seu segmento já seja interprofissional. Perfeito. E tem muito potencial. E aí eu vou pular dessas áreas específicas, mas para qualquer área. Qualquer área, porque nós somos, enquanto indivíduos, complexos. Nenhum profissional dá conta da gente. Perfeito. Muito menos um paciente que chegue com alguma necessidade, não vou dizer nem problema de saúde, alguma necessidade. E aí a gente não tem, já ficou mais do que provado que a gente não dá conta da necessidade de nenhum paciente, um único profissional. Não existe esse cavalo do cão, ainda não tem o profissional transprofissional para poder dar conta um pouco disso, mas ainda não tem. Uma outra coisa que eu acho também que a gente precisa ver, quando você vai para o centro de reabilitação, você percebe isso porque o usuário está, né? Ou ele vocalizando ou um responsável por ele. Mas em outras áreas, quando você faz você falou, as reuniões clínicas, perfeito, certo? Essas reuniões clínicas não envolvem o paciente. Esse é um pressuposto básico da interprofissionalidade, que o paciente é o centro do atendimento. Então, ele tem muito como contribuir no seu plano terapêutico. Então, todas as vezes, o paciente tem que estar envolvido. Essa é uma questão básica, porque a interprofissionalidade coloca o usuário como foco, desloca o foco do profissional, porque a gente é autocentrado, e coloca a centralidade no paciente. Então, toda e qualquer terapêutica ou qualquer decisão, tomada de decisão que a gente fosse fazer, o paciente deveria estar presente também. Que, às vezes, a gente exclui o paciente com o nosso
poder e saber e a nossa prepotência técnica, e aí o paciente ouve, diz que está tudo bem e não faz, porque ele não tem condições, porque ele não entendeu. E quando ele está participando do seu processo de construção da sua terapêutica, ele vai dizer o que é que gosta, o que não gosta. Uma outra coisa que também você coloca, assim, muita gente, muitos profissionais, é impressionante. Não teve um paciente no CAAS que não tenha saído extremamente satisfeito. Ninguém nunca se queixou porque tinha muita gente. A gente tem vários problemas de psicologia e aí faz o acolhimento interprofissional quando tem uma necessidade individual, aí vai individual, vai uniprofissional. Psicologia tem muito isso e tem o sigilo também, né? Sim. E aí isso aí é colocado. Mas o usuário, quando a gente for trabalhar, quando a gente for organizar qualquer ação interprofissional, o usuário tem que estar participando desse processo. Ele tem que ser o centro, ele tem que ser ouvido, a gente tem que ter que a gente chama uma ausculta qualificada. Ele é o dono da sua necessidade. Então, ele tem que ser ouvido. Aí eu acho que, assim, todas essas questões, e o pouco que eu conheço do IMIP, o IMIP tem um potencial. Não é à toa que a gente aqui, quando a gente fez todo o processo, né, já de incorporação da educação interprofissional e a prática colaborativa aqui na FPS, não é à toa que está dentro do nosso plano de ação, embora a gente não tenha nem consultado, mas como é nosso hospital escola, a gente tem uma meta dentro do plano de ação, que é fazer essa articulação com o IMIP e colocar algumas atividades interprofissionais, principalmente em relação à formação dos estudantes, dos nossos estudantes. A gente não quer, você não vai ter um profissional com outra visão, com outro tipo de atendimento, se você não formar. Isso. E ele tem uma prática no IMIP. Então, essa prática do IMIP também tem que estar ajustada do mesmo jeito que a prática nas unidades de saúde do Recife, por exemplo. A grande ambição da educação e prática interprofissional é que o sistema ele seja todo organizado nessa lógica. É uma mudança completa de paradigma de formação, porque a gente foi formado, todos nós, né, dentro das nossas respectivas caixinhas. E aí é uma mudança. O Reino Unido, desde 1920, que já trabalhou isso, em 1960, o sistema de saúde foi todo organizado interprofissionalmente. Aí é outra lógica. Mas, no entanto, eles não têm, e aí fazer os nossos louros, né? Não tem nenhum centro criado exatamente para isso, para a formação dos profissionais, como a gente tem. A gente é o único, o CAAS é o único no Brasil e no mundo, em termos de estrutura e de funcionamento, entendeu? Porque todas as outras experiências que tem são aproveitadas as estruturas existentes. A gente está fazendo no CAAS uma coisa completamente nova para a formação dos nossos estudantes. Mas depois eu vou dando mais detalhes. Eu vou voltar aqui para o CAAS para entender mais um pouco do funcionamento. E já de antemão, falando em nome a gente já tinha pactuado, né, Lili? Sim. A necessidade de amplificar, e esse canal aqui que a gente está usando é um dos canais para que a gente amplifique o conhecimento. Isso. Acho que está muito claro para todo profissional de saúde, independente da sua formação e do seu background técnico-acadêmico, que ele quer trazer o melhor para o paciente. Muitas vezes a falta de conhecimento da tecnologia de assistência e de ensino é um dos motivos que causa esse gap, tá? E o fato da FPS estar se propondo de forma inovadora no mundo a criar um ambiente onde a gente já forma um profissional de saúde com foco no profissionalismo, é óbvio que nós, enquanto assistência, vamos beber dessa fonte. Sim. E o benefício está posto. Eu acho que a coisa do profissional vai funcionar bem, porque a gente já está aqui há mais ou menos talvez 20, 25 minutos conversando, e nós não falamos de médico ainda. Exato. Então, eu acho que a coisa vai andar bem. Por isso, eu queria saber uma pergunta. O quão facilitador ou dificultador é o profissional de saúde médico na busca da interprofissionalidade? Tá. Antes eu vou dizer, a nossa reunião com essa articulação... O do workshop. Sim. Já está, é quinta-feira,
online, às 15 horas. Mas não vai ser aberta para vocês ainda, tá certo? No futuro, a gente vai disponibilizar, mas é só um lancê aí que vai ter um grande workshop FPS MIP. Larissa, se não foi convidada, mas já está convidada agora. O convite é seu. O convite é ao vivo, quem sabe faz ao vivo, está convidada como representante do IMIP nesse workshop para discutir, né, como a gente vai apresentar o nosso corpo, tanto acadêmico quanto profissional, as estratégias de profissionalidade. Vamos chamar o Marcelo, né, que eu peço permissão vai ser online, ele vai estar presente. Colocar o nome do Marcelo, que é um grande estudioso de profissionalidade, um doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas vamos voltar ao médico. O quão dificultador ou facilitador no processo de profissionalidade? É o quê? Bom ou ruim? Ruim. Ruim no mundo. Essa é uma das grandes dificuldades, mas isso tem toda uma história da formação médica, antropologia, sociologia das profissões, tudo isso sempre empoderaram o médico. Como o médico que não cura, ele fica frustrado, não é? Né, doutor? Eu não tenho doutorado ainda não. Pode me chamar de Fernando mesmo. Mas não, eu tenho muita ciência da minha limitação enquanto um mecanismo de tentar oferecer saúde no conceito mais amplo, no biopsicossocial. A gente sempre luta, tá certo, para minimamente aplacar a dor, amenizar o sofrimento. Ou seja... Quando a gente consegue fazer isso, a gente fica mais feliz ainda quando oferece a cura. Claro. E claro que se frustra principalmente quando a gente não tem um apoio, tá certo, interprofissional. E assim, a gente reconhece, não é a figura de um médico enquanto ser humano, mas é toda uma história de formação e que carrega todos esses preconceitos, então é muito difícil. No IMIP, Lari, como é que você tem visto essa posição? Tem algumas figuras de liderança médica em relação a essa cruzada de implementar a interprofissionalidade? Eu acho, assim, eu gosto sempre de puxar um pouco a responsabilidade para a gente também, assim, para esses profissionais que não são médicos, neste contexto de sensibilizar, de se colocar. Porque, assim, eu acho que muitas vezes alguns profissionais ficam naquele ele não me pediu uma opinião ou não pediu meu parecer formal, então eu não vou me envolver nesse paciente. Eu acho que esse profissional, ele está fadado a não conseguir ajudar o paciente como ele precisa e como ele merece ser ajudado. Então, assim, eu acho que a gente precisa... A gente tem dois caminhos. Eu acho que a gente precisa... Aqueles profissionais que já são formados, de fato, aqueles mais antigos, muitas vezes, têm um pouco de dificuldade até de saber o que cada um dos outros profissionais fazem. O que é que um terapeuta ocupacional faz? Como o nutricionista pode mudar o desfecho, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca? Aquele paciente que tem uma cirurgia eletiva e que já tinha uma depressão nutricional antes e que vai ter uma recuperação pós-cirúrgica totalmente diferente se ele for suplementado antes da cirurgia. Se ele fizer uma nutrição intraoperatória, aquelas cirurgias enormes. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue se mostrar enquanto profissional ali dizendo o que é que eu faço, o que é que eu sou capaz de fazer, como eu posso ajudar aquele paciente, eu acho que isso já muda a mentalidade daqueles que não foram formados nesse contexto. Então, eu acho que a gente tem que mostrar esse empoderamento, assim, essa na ponta ali no meu dia a dia, e eu não falo que isso é da diretoria para a ponta, não. Eu acho que isso é de cada um, assim, no seu dia a dia, mostrar, olha, eu sou capaz, eu posso fazer... Doutora, isso quem tem que empoderar esses profissionais são os cargos altos de direção. Também. São esses cargos, porque não adianta você dizer para um nutricionista, uma enfermeira, vá para o enfrentamento, vá para a argumentação com o médico, que se depois esse profissional chega na direção e vai retaliar o profissional, que é o que mais acontece. Então, graças a Deus que no IMIP muito não. Não, mas aí a gente... Isso é como a atuação do profissional médico. E outra coisa, por que o profissional médico também não está sensibilizado para essa necessidade? Perfeito. E aí é onde eu disse, é o que eu acho ser sensibilizado por outros profissionais. Isso. E aí eu acho que é onde cabe essa academia. Eu acho que é isso que é um diferencial
do tamanho do mundo que a FPS está tendo nesse Isso, momento. exatamente. Que é mostrar desde aquele estudante dos primeiros períodos que ele não vai atuar sozinho, que ele não precisa atuar sozinho, Ele porque não eu acho pode. e ele não pode, mas eu estou dizendo assim que essa mentalidade que sempre foi que eu preciso resolver esse problema e que eu não posso, às vezes, eu acho que às vezes do médico vem aquela coisa, eu não, será que eu estou mostrando uma incompetência, entre aspas, se eu pedir ajuda? E se eu disser que eu não vou resolver esse problema sozinho, e não, é exatamente o oposto. Você está mostrando que você é um profissional que respeita o outro profissional. Mesmo dentro das categorias profissionais, lembrar que cada especialidade é um mundo, Isso. né? Eu sou cirurgião cardíaco, então eu já não tenho a competência de definir sozinho, eu não deveria ter a competência de definir sozinho um cuidado para um paciente. Eu devo escutar dentro de veja, nem olhando a transdisciplinaridade ou transprofissionalidade, dentro da especialidade da grande árvore cardiologia, eu devo consultar o cardiologista clínico, devo consultar o cardiologista intervencionista e formar algo que virou doce aí nos hospitais, o Heart Team, né, o time do coração, e que agora a gente tem que fazer o time do hospital, Sim. que está extrapolando dentro daquela da área fim e indo para outras categorias. Acho que tem que se fazer um meia-culpa também. Nós, enquanto formadores, temos que incutir nos nossos pós-graduandos que têm contato conosco, nossos residentes, bem como os graduandos. A ferramenta que a FPS está trazendo é uma ferramenta de mudança geracional. A gente vai estar implementando sementes e que eu tenho fé que vai formar uma massa crítica no seu tempo. Sim. Oxalá que outras escolas de saúde verifiquem a necessidade, porque senão vai ser uma luta quixotesca, né, dos egressos da FPS. Sim. O que a gente está fazendo é inovação em saúde, como sempre foi inovativo o modelo. A gente estava discutindo, a gente hoje com 15 anos ainda é uma faculdade novinha, enxuta, que discute como grande inovação que foi colocada em Pernambuco, e oxalá no Brasil à época, poucas instituições faziam a medicina baseada em problema, uma metodologia ativa, uma sala de aula invertida e todas tantas tecnologias, né, Renê, que foram aqui implementadas. Isso. E sem largar a mão dessa inovação, a FPS está se antevendo e já está muito provado para todos a necessidade do IMIP e das outras instituições de saúde e de formação embarcarem nessa. O interprofissionalismo, como o Renê muito bem colocou e como Larissa corrobora na vida prática, ela é um mecanismo de melhor cuidado, principalmente quando ele é centrado no paciente, mais eficiência, tanto do ponto de vista de gestão financeira, quanto de entrega no sentido mais amplo do que é saúde, do que é bem-estar para o paciente. Reneide, a gente já está realmente num dia que foi muito mais animado, né? A gente me chama mais vezes para que a gente tenha conversas tão ricas como essa. Acho que a gente podia desmembrar episódio 2, 3 do interprofissionalismo. Talvez tenhamos que fazer. Eu acho. Me explica, tenta explicar para quem está nos ouvindo, como é que funciona de forma objetiva, como é que é o funcionamento do CAAS, essa tecnologia que nos chamou a atenção, inovadora a nível de mundo. Sim. Como é que está se inserindo o CAAS para que todo mundo, que não é somente da FPS, que não é somente do convívio do ecossistema IMIP, como funciona o CAAS na formação do profissional de saúde desse ecossistema IMIP FPS? Ok. Antes, porém, eu queria fazer duas observações. Uma é em relação assim, a reforçar que a interprofissionalidade ela não faz com que os profissionais percam a sua identidade. Então, a sua necessidade teórica, o seu arcabouço de cada uma das profissões, elas são necessárias e elas vão permanecer. É diferente quando você está numa interação com outros profissionais, mas aí vai ser sempre necessário todo o seu saber daquela profissão específica. E a outra coisa que você falou, cuidado. Eu acho que é esse salto também que a gente tem que sair daquela coisa do tratamento, da cura,
mas observar o cuidado. É isso que é colocado também em relação à questão da interprofissionalidade, que é você estar muito mais na esfera do cuidado do que da cura, do que do tratamento. Né? Então, mais ou menos Acho que a isso. cura é consequência de uma linha de cuidado bem desenhada, que é um papel brutal que você tem. Ou não, né? Redesenhar linhas de cuidado, ou não. Até porque a cura é um conceito muito mais amplo, né? Inclusive metafísico. Exatamente, porque você... Mas a gente não vai entrar na metafísica agora. Tá bom. Vamos Vamos lá para o CAIS. CAIS. Vamos para o CAIS. 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 Então, o CAIS, ele funciona o seguinte, a gente atualmente só atende aos usuários e pacientes da comunidade de tijolos, porque ele também, dentro da faculdade, ele tem essa responsabilidade social. Então, a gente atende, por enquanto, a gente está atendendo apenas os usuários de tijolos, que é uma comunidade aqui, bem pertinho da faculdade, e ele não tem unidade de saúde da família, por exemplo. Não é coberto por unidade de saúde, só tem o programa de agentes comunitários. Como é o programa de agentes comunitários? Uma enfermeira e os agentes comunitários. E aí, nessa comunidade, tem 2 agentes comunitários. Ela sempre fez alguns atendimentos e manda para... A primeira referência deles é o Geraldão, a unidade de saúde de Geraldão, que eles não conseguem. E quando a gente começou a funcionar com o CAIS, então ela faz esse primeiro atendimento e são todos referenciados para o CAIS. Inclusive, com a clínica de odontologia, que estava sendo um encaminhamento direto para a clínica, agora não, a gente já articulou com a odontologia, tem que passar pelo CAIS, e aí, dependendo dessa necessidade, que na grande maioria tem, a gente encaminha para a clínica de odontologia. A mesma lógica vai ser também com fisioterapia, com a clínica de farmácia. Claro. Então, a gente tem todo esse arcabouço aí em torno do CAIS. E aí esse usuário vem, faz o primeiro atendimento interprofissional, obrigatoriamente interprofissional. A gente tem, você conhece já a estrutura? Conheço. Então, tu não, né? Não, eu quero aprender. Vai lá. Por favor. Por favor. Então, aí na sala de atendimento, a gente, nas salas de atendimento e de consulta, tem o birô que é para depois você fazer todo as anotações no sistema, porque está tudo informatizado. Mas a gente não tem birô, não senta assim, né? Isso já dá... Só esse sentado aqui já dá uma hierarquia. Quando você coloca todo mundo um ao redor do outro, e aí é assim, no atendimento. Não tem mesa, não tem no acolhimento, não tem, são as cadeiras e o usuário fica sentado aqui nesta rodinha junto com todos os profissionais. E aí ele traz qual é a sua maior necessidade, qual é a sua maior queixa, o que é que ele quer resolver, qual a expectativa que ele tem do serviço. E aí é impressionante. Quais são os atores da assistência envolvidos no atendimento desse? Atualmente, aí depende da minha escala no CAIS, certo? Tem dias que eu tenho 5 profissionais. De que áreas? Aí, medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia, educação física. Está se saindo maravilhosamente bem no Que atendimento. bacana. Perfeito. Educação física. Até porque abril a gente está no mês de educação física, viu? No mês de atividade física. Exatamente. E aí já tem todo o encaminhamento também, porque a gente tem os laboratórios agora de educação física, então o usuário precisou de algum atendimento, ou de fisioterapia. Fisioterapia a gente põe lá no IMIP. Tamo junto. De educação física aqui, na educação. Tem pacientes que já fazem hidroginástica, não é hidroterapia, é hidroginástica, aí no no FPS Esporte, que é laboratório também para educação física. Então, dependendo de quais são os profissionais que eu tenho naquele dia e naquele turno, eles vão para o atendimento, para o acolhimento do paciente. Então, tem uma abordagem interprofissional na primeira consulta obrigatória, Isso. e isso pode direcionar a atendimentos uniprofissionais de acordo com a necessidade e com a linha terapêutica. Exatamente. E interprofissional, aí a gente faz todo o segmento. Aí ele faz esse atendimento. Mas ele volta para reavaliação interprofissional? Ele volta de acordo com o plano terapêutico que foi feito para ele. Na grande maioria, a próxima consulta sempre é interprofissional, porque você visualiza que ele tem outros Claro. fatores. Que aí é o seguinte,
Ele está sendo atendido aqui, aí a gente tem uma outra sala aqui, tem um espelho aqui, e os estudantes das respectivas profissões que estão aqui estão assistindo, certo? E a gente tem um roteiro, que é o debrief, eles ficam anotando para fazer as anotações e as observações em relação às questões da prática interprofissional. Se aquele conjunto de profissionais, eles foram colaborativos, se teve alguém que liderou a discussão, que não é ruim, é importante que tenha líder, né, a questão de liderança, mas também tem o compartilhamento de poder. Se esse líder for super empoderado ou autoritário, ele toma para si. Então, todas essas questões são observadas no roteiro desses estudantes. Quando termina o atendimento aqui, esse paciente ele é orientado a ir para casa e a gente liga para ele voltar para a consulta seguinte, que é o segmento, certo? Aí ele vai, todos esses profissionais que estavam aqui saem, vêm para a sala onde estão os estudantes e faz a discussão do acolhimento com os estudantes. O que eles observaram, não só em relação à equipe, como foi a dinâmica da equipe, se o usuário ficou constrangido, se não ficou constrangido, se ele ficou à vontade, tudo isso é observado. Porque se ele ficar constrangido, você não fez seu papel direito. Claro. Ali não é uma sala de interrogatório, né? Então, ele faz isso. Aí faz esse atendimento e vem para cá para o debrief discutir com os estudantes o acolhimento. Discute com o estudante o que foi que ele observou, se observou em relação à sua própria profissão. Poderia ter feito tal ou qual pergunta ao usuário, porque ele deixou margem para fazer essa pergunta. Não foi feita. Tudo isso é observado. Então, é aí onde eu digo que não se perde a identidade profissional. Sim. Certo? Toda a identidade profissional ela é mantida, mas é construída uma identidade de equipe, né? Que é isso que a interprofissionalidade vê. Depois disso, eles descem para umas salas que tem bem grandona, que Figueira... A meta da tábua redonda. Da tábua redonda, que Figueira dizia. Aí, então, começa deles descem. Aí eles descem, todos os profissionais, sem o usuário, vai fazer toda a discussão. Vai priorizar a fala do usuário, mas vai observar também que dentro daquela fala tem algumas necessidades visivelmente técnicas que ali naquela hora tem que ser vista. E todos os estudantes vai contribuir, junto com os tutores lá embaixo, tem que fazer este papel de incentivar os estudantes a o que é que você faria, qual seria o próximo passo, o que é que a gente... Qual foi a demanda maior desse paciente? Aí houve é interessante que tem hora que os próprios estudantes de outras categorias profissionais aí dizem, não, mas eu acho que ele precisa de tal profissional. Porque é uma coisa que a gente precisa também estar fomentando junto ao estudante, é o conhecimento do arcabouço, do papel e das atribuições do outro profissional, para você saber qual é o seu limite, quando é que... E aí faz esse planejamento, liga para ele, ele volta para a consulta. Ou interprofissional ou uniprofissional. Bem, e assim eu tenho certeza que se a gente fosse continuar discutindo interprofissionalismo, a gente passaria mais e mais episódios, porque a vontade de fazer e o conhecimento posto dessa mesa é brutal. Para mim, particularmente, foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que para todos vocês que estão nos acompanhando também foi. Fica o compromisso dessas instituições verificar na prática qual vai ser as mudanças que vão ser percebidas lá no nosso Hospital Escola, no IMIP, bem como no mindset dos alunos daqui. Sim. A gente tem muita fé que é um desafio a ser enfrentado pelas instituições de ensino de saúde, pelas instituições assistenciais. O interprofissionalismo é a nova barreira de inovação em educação e saúde e que, mais uma vez, a FPS e o IMIP está se propondo a enfrentar. Então, por fim, eu agradeço demais a sua presença, Reneide. Já deixo o convite para que a gente discuta mais e mais sobre interprofissionalismo na prática. Claro. Lari, seu desafio com essa roupagem toda que você recebeu aí tornou-se ainda maior. Sim. Porque se você achou que podia ser, era somente aquele nível para chegar de multiprofissionalismo, não, é interprofissionalismo mesmo. Isso. E a gente tem outros desafios que envolvem naturalmente o empoderamento da sua equipe,
mas também uma interlocução muito proativa, muito aguerrida com o profissional de saúde médico, para que ele perceba, primeiro, o benefício para si próprio, e vários estudos têm mostrado isso, Claro. a própria percepção benéfica para o profissional de saúde médico quando ele está no ambiente acolhedor do interprofissionalismo. A diminuição do peso, da responsabilidade focada no médico e numa entrega assistencial que não necessariamente vai envolver cura, mas vai envolver cuidado, Reneide. Sim. E, por fim, se você curtiu como eu esse conteúdo, acesse o nosso site, fique por dentro de mais materiais gratuitos, além do curso que fará toda a diferença na sua formação profissional. E não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. E se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo também está disponível no nosso canal do YouTube. Se cadastra lá e liga as notificações. E não deixe também de se inscrever no newsletter do site. Nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, e no LinkedIn, interage, que a gente vai estar sempre à disposição para tirar as dúvidas e responder as suas perguntas. Muito obrigado, Reneide, muito obrigado, Larissa, muito obrigado você que nos acompanhou até agora e até a próxima.